Oi, eu sou a Laís e esse é o Laís e Ponto. Aqui eu falo sobre livros, filmes, séries e tudo que me vem na cabeça. Tem livros que você termina e pensa. Tem livros que você termina e pensa. Que bom que li isso. E tem livros que você termina e fica parada, olhando pro teto, tentando entender o que aconteceu com você durante a leitura. Talvez você deva conversar com alguém, foi o segundo tipo pra mim. Ele me fez repensar coisas que eu achava que sabia sobre mim mesma, sobre como a gente lida com a dor, sobre os comportamentos que a gente adota para não sentir o que precisa sentir, sobre o quanto a gente é frágil e como isso não é uma fraqueza, é só a verdade. E eu quero conversar sobre tudo isso com vocês hoje. A Lori Gottlieb, vou falar assim porque eu não sei falar o nome dela, é psicoterapeuta e escritora americana. E esse livro é uma mistura muito particular de memórias, análise e ficção clínica. A premissa já é fascinante. Ela é terapeuta. Ela passa os dias ouvindo os problemas das pessoas, ajudando elas a enxergarem padrões destrutivos, a ressignificarem as próprias histórias. E aí, a vida dela desmorona. O namorado, que ela achava que era a pessoa certa, termina o relacionamento de um jeito inesperado e cruel. E ela, a profissional que sabe tudo sobre saúde mental, vai completamente abaixo e precisa ir à terapia. E isso é o primeiro choque do livro. Perceber que saber sobre psicologia não te imuniza de nada. Não te imuniza de se machucar, não te imuniza de fazer escolhas destrutivas, não te imuniza de precisar ajuda. O livro alterna entre dois universos, a Lori na cadeira do terapeuta, atendendo seus pacientes, e a Lori na cadeira de paciente, sendo atendida pelo Wendell, o terapeuta dela. E essa estrutura de espelho é o que torna o livro tão poderoso, porque você vai percebendo que os padrões dos pacientes delas e os padrões dela são muito mais parecidos do que ela gostaria de admitir. Os pacientes da Lori são 4 personagens principais, e nenhum deles é simplesmente um caso clínico. Cada um é um espelho. Tem o John, bem-sucedido, arrogante, difícil. Ele irritava a Lori, e no começo você também fica irritada com ele. Mas o livro vai revelando devagarzinho o que existe por trás de toda aquela agressividade. E quando você entende, a irritação vira uma dor no peito. Tem a Julie, jovem, com câncer terminal. Ela está enfrentando a própria morte numa idade em que deveria estar pensando em outros planos. E as sessões dela com a Lori são algumas das mais bonitas e pesadas do livro. Tem a Rita, 69 anos, solitária, presa numa narrativa de que ninguém a ama e que nada vai mudar. Ela é o retrato de alguém que escolheram a dor conhecida em vez da incerteza da mudança. Isso vai te assustar, porque você provavelmente vai reconhecer esse padrão em alguém que você conhece, ou em você mesmo. E tem a Charlotte, jovem, que bebe demais, que está destruindo a própria vida de um jeito que ela mesma não consegue parar para ver. 4 pessoas completamente diferentes, 4 formas de fugir de algo. E o livro te mostra que por baixo de cada comportamento difícil, de cada hábito destrutivo, de cada padrão que não faz sentido, tem uma dor que essa pessoa não sabe como nomear. A psicologia chama isso de comportamento de evitação. E a gente faz isso o tempo todo. A diferença é que a maioria de nós não percebe. Uma das coisas que esse livro me fez encarar de frente é que a gente é muito criativo quando o assunto é não sentir o que precisa sentir. A gente trabalha demais, fica no celular, briga por pequenas coisas, se isola, fica ocupada, faz qualquer coisa para não ficar parada num silêncio onde a dor poderia aparecer. E o livro não te julga por isso, ele apenas te mostra, com uma honestidade que dói, que essas estratégias têm um custo, que a dor que você não processa não vai embora, ela fica. E com o tempo, ela começa a dirigir a sua vida por baixo dos panos. Tem um conceito que me perseguiu durante toda a leitura: a resistência à mudança. A Lori fala sobre pacientes que chegam na terapia querendo melhorar, mas que inconscientemente sabotam cada avanço. Porque mudar é assustador. Porque o sofrimento que você conhece é mais seguro do que uma versão de você que você ainda não sabe se consegue ser. E quando eu li isso, eu tive que parar o livro, porque eu reconheci padrões meus nessa página.
Situações em que eu sabia o que precisava fazer, mas continuava escolhendo o que era familiar, mesmo que me machucasse. E não é fácil olhar para isso, mas o livro não te deixa desviar o olhar. Tem uma linha no livro que eu sublinhei e voltei para ler umas 3 vezes. O oposto da depressão não é a felicidade, é a vitalidade. Isso me pegou, porque a gente passa muito tempo perseguindo a felicidade, como se ela fosse um estado permanente que a gente pode alcançar e manter. E o livro diz: não é isso. A vida é sentir. A vida é estar presente nos momentos bons e nos ruins. A vida é vitalidade, não ausência de dor. O livro fala muito sobre ressignificação, não como um exercício de positividade forçada. Pensa pelo lado bom, mas como um processo real e muitas vezes doloroso de reinterpretar o que aconteceu com você, de encontrar um sentido que te permita seguir, que não apaga a dor, mas muda a relação que você tem com ela. E o livro também fala sobre luto, de um jeito que me tocou muito. Não só o luto por morte, mas o luto por relacionamentos que terminaram, por versões de si mesma que você deixou para trás, por futuros que não aconteceram. A Julie, a paciente com câncer, tem uma frase em determinado momento que me fez chorar. Ela está fazendo luto de uma vida que não vai ter. E a Lori percebe que ela mesma está fazendo luto de uma vida que imaginava ter com o namorado que foi embora. Lutos diferentes, dores diferentes, mas o processo, no fundo, é o mesmo. Você precisa sentir a perda para poder seguir. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei sentada um tempo sem abrir o celular, sem colocar música, sem fazer nada. Só fiquei com o que estava sentindo. E eu acho que isso, por si só, já diz muito sobre o que ele fez comigo. Porque eu sou o tipo de pessoa que normalmente vai direto para a próxima coisa. Livro terminou? Próximo livro. Série acabou? Próxima série. Tem um silêncio incômodo? Coloco o podcast. Esse livro me ensinou que a gente precisa parar mais vezes. Que o desconforto que a gente foge tem algo para dizer. Que os padrões que a gente repete têm sua origem. Que os padrões que a gente repete têm uma origem. Que ser frágil não é problema. Problema é não saber o que fazer com essa fragilidade. E tem uma coisa que a Lori fala sobre terapia que eu acho que serve para a vida também. Que o objetivo não é tornar uma pessoa que não sofre. O objetivo é se tornar uma pessoa que consegue estar presente no próprio sofrimento. E que aprende a atravessá-lo em vez de correr dele. Isso me mudou. Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo de coração. E se você já leu, me conta aqui nos comentários o que ficou com você, o que te fez parar, o que você reconheceu em si mesma. Porque a conversa mais importante que a gente pode ter, às vezes, começa dentro de um livro. Beijão, até o próximo vídeo. Se você gostou, já sabe, né? Dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E comente o que você quiser. Gosto muito de saber a sua opinião pra gente poder traçar os próximos vídeos. Beijos!